Muitas das batalhas mais intensas da nossa vida não são visíveis aos olhos. Elas não fazem barulho, não deixam marcas externas, mas acontecem dentro do coração, da mente e do espírito. Por isso, a sabedoria não é opcional para quem crê, ela é necessária. A sabedoria nos ajuda a enxergar além das aparências, a perceber o que realmente está acontecendo e a responder não pela emoção, mas segundo a vontade de Deus. Não vivemos em um território neutro. Caminhamos diariamente por um campo espiritual onde existem estratégias reais, tentando enfraquecer a fé, esfriar o amor e gerar confusão. A palavra nos lembra, em Efésios 6, que nossa luta não é contra carne e sangue. Isso significa que muitos conflitos que parecem normais, carregam algo mais profundo por trás. O inimigo gosta de distrações que parecem inofensivas, de tensões que parecem apenas diferenças de personalidade, de pressões que chamamos apenas de vida. Mas existe um plano escondido nessas coisas. E um dos primeiros alvos desse plano é a unidade. Onde a divisão, a força se perde. Onde a confusão, a fé enfraquece. Por isso, o inimigo trabalha para gerar desentendimentos entre irmãos em Cristo, entre amigos que oram juntos, entre casais que um dia caminharam em concordância, entre famílias que deveriam permanecer unidas. Ele sabe que a unidade libera poder. Ele sabe que quando o povo de Deus anda em um só espírito, coisas extraordinárias acontecem. Antes de grandes moveres, sempre houve corações alinhados. E é isso que precisamos proteger, a unidade que nasce da presença de Deus. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e declare que sua fé permanece firme. A Bíblia nos mostra, de forma clara, que antes de grandes manifestações do poder de Deus, existe um ambiente preparado pela unidade. No livro de Atos, lemos que no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, com o mesmo coração e o mesmo propósito. Não havia disputa, não havia vaidade, não havia desejo de aparecer. Havia um foco único: buscar ao Senhor. Foi nesse cenário que o Espírito Santo se moveu com poder, trazendo transformação, ousadia e vida nova. Isso nos ensina algo profundo. Deus se manifesta onde há concordância. Quando os corações estão alinhados, o céu responde. Quando pessoas decidem caminhar juntas em oração, algo muda no ambiente espiritual. A unidade cria espaço para que Deus opere de maneira sobrenatural. Não é sobre quantidade, é sobre concordância. 2 corações rendidos valem mais do que muitos corações divididos. É por isso que a desunião é uma das armas mais usadas contra os filhos de Deus. Ela mina a força antes mesmo da batalha começar. Agora, pense na sua própria vida. Imagine o que pode acontecer se você e outra pessoa se unirem em oração sincera. Imagine se sua casa se tornar um lugar onde a oração não é exceção, mas prática diária. A paz começa a voltar, a sabedoria se levanta, e mesmo em tempos difíceis, a força não acaba. O inimigo sabe disso, por isso ele tenta tornar a oração cansativa, a união difícil, e os pequenos problemas grandes demais. Mas Deus está chamando seu povo de volta ao lugar da concordância, onde ele age com poder e graça. Se você crê que a unidade libera o agir de Deus, escreva glória a Deus nos comentários. Um dos sinais mais claros da resistência espiritual é a dificuldade em permanecer unido. O inimigo trabalha para ampliar mal-entendidos, alimentar suspeitas e gerar ofensas silenciosas. Pequenas palavras se tornam grandes feridas. Situações simples passam a carregar pesos desnecessários. E, pouco a pouco, aquilo que deveria aproximar começa a afastar. A estratégia é antiga: separar para enfraquecer. Quando pessoas que deveriam orar juntas passam a se evitar, a fé sofre e o ânimo diminui. A palavra nos alerta que precisamos estar atentos, porque nem tudo que parece natural é apenas emocional. Muitas vezes, por trás do cansaço, da irritação constante e da vontade de se isolar, existe uma batalha espiritual acontecendo. O inimigo tenta convencer o coração a assumir o pior, a reagir sem pensar e a se fechar. Ele sabe que quando o cristão se afasta, ele se torna mais vulnerável. Mas Deus nos chama para um caminho mais alto, o caminho da sabedoria e do discernimento. A sabedoria nos ajuda a perceber padrões espirituais. Ela nos faz parar antes de reagir, orar antes de falar e ouvir antes de julgar. Deus não nega essa sabedoria a quem pede. Ele se alegra quando seus filhos buscam entendimento para lidar com as situações de forma madura e espiritual. Quando você escolhe responder com graça, você quebra ciclos. Quando escolhe perdoar, você fecha portas que o inimigo queria manter abertas. A unidade começa no coração de alguém disposto a agir diferente. Se você decide escolher a sabedoria e a paz, escreve "Eu creio" nos comentários. Deus deseja derramar sabedoria sobre aqueles que a pedem com sinceridade. A palavra afirma que,
Quando reconhecemos nossa limitação e buscamos entendimento no Senhor, Ele responde com generosidade. A sabedoria divina nos ensina a enxergar além do momento, além da dor e além do impulso. Ela nos conduz a decisões que protegem a unidade, preservam os relacionamentos e glorificam o nome de Deus. Sem sabedoria, reagimos. Com sabedoria, escolhemos o caminho da vida. É por isso que o inimigo tenta manter as pessoas ocupadas, distraídas e espiritualmente cansadas. Ele sabe que uma mente sobrecarregada reage no automático, mas quando alguém para orar e pedir direção, algo muda. A visão se clareia, o coração se acalma, o espírito se fortalece, e aquilo que parecia confuso começa a ser compreendido à luz da palavra. Deus não quer que você caminhe às cegas. Ele quer abrir seus olhos para entender o que está por trás das situações. Nesse processo, fortalecer a vida de oração é essencial. Orar sozinho é poderoso, mas orar em concordância traz um impacto ainda maior. Deus nos criou para caminhar em comunhão. Quando oramos juntos, somos lembrados de que não estamos sozinhos na batalha. A fé do outro nos levanta quando estamos fracos. A oração compartilhada cria um ambiente de proteção espiritual, onde o inimigo perde espaço, e a presença de Deus se manifesta. Se você deseja mais sabedoria e uma vida de oração firme, escreva Amém, Senhor nos comentários. Jesus deixou claro que existe um poder especial quando há concordância na oração. Ele afirmou que quando 2 ou 3 se reúnem em seu nome, Ele está presente de maneira real. Isso nos mostra que a unidade não é apenas um conceito bonito, mas um princípio espiritual que libera a presença de Deus. Concordar em oração não significa pensar igual em tudo, mas se submeter ao mesmo Senhor, ao mesmo propósito e à mesma verdade. É alinhar o coração diante de Deus. Quando famílias oram juntas, o ambiente muda. Quando casais decidem buscar a Deus juntos, o relacionamento se fortalece. Quando amigos em Cristo se unem em oração, a fé se renova. A unidade cria um espaço onde a presença de Jesus se manifesta, trazendo paz, cura e direção. Não é coincidência que muitos lares enfrentem conflitos justamente no momento em que a oração deixa de ser prioridade. O inimigo sabe que, onde há oração e concordância, ele perde a autoridade. A Bíblia declara que a unidade é preciosa aos olhos de Deus. Ela é comparada a algo bom e agradável, algo que gera vida. Onde existe unidade, o peso se torna mais leve e a caminhada se torna possível. Deus usa pessoas para sustentar umas às outras. Um irmão levanta o outro. Um coração fortalecido ajuda o outro a permanecer de pé. Isso não substitui nossa dependência de Jesus, mas revela como Ele age através do corpo de Cristo. Se você crê no poder da oração em unidade, escreva glória ao nome de Jesus nos comentários. A oração em conjunto também nos protege. Quando confessamos nossas lutas com humildade, abrimos espaço para que o inimigo não encontre brechas em nossas vidas. Ele busca aqueles que estão isolados, distraídos ou magoados, para plantar dúvida, medo e divisão. Mas quando nos mantemos conectados em oração, ele encontra resistência. A Bíblia nos alerta para estarmos alertas, porque o diabo anda ao redor, procurando a quem devorar. Resistir é permanecer firme na fé, buscar sabedoria e não se isolar. Um parceiro de oração é um presente de Deus. Ele é alguém que levanta sua fé quando você se sente fraco. Alguém que caminha ao seu lado, compartilha suas lutas e fortalece sua esperança. Deus muitas vezes age através das pessoas que Ele coloca em nossas vidas. Ele usa irmãos e irmãs em Cristo para nos ensinar, corrigir e apoiar. Quando oramos juntos, nossa fé cresce, nossa visão se amplia e o inimigo perde território. Então, se você ainda não tem alguém para orar junto, peça a Deus. Peça um companheiro que compartilhe do seu desejo de buscar o Senhor, alguém que incentive sua caminhada espiritual, que não critique, não desanime, mas levante sua fé. Enquanto espera, continue firme na oração. Traga a reconciliação onde houve divisão. Liberte perdão onde existe mágoa. Volte ao lugar da unidade, porque o Senhor ama ver seu povo unido. Se você deseja alguém para orar com você, escreva "Eu quero buscar a Deus" nos comentários. A restauração da unidade começa em nosso próprio coração. Muitas vezes, carregamos ofensas, mágoas ou orgulho que nos impedem de nos aproximar de alguém. Mas Deus nos chama a entregar tudo a Ele. Trazer à luz aquilo que feriu, pedir perdão e liberar perdão é o primeiro passo para que a reconciliação aconteça. Ele nos ensina a ser pacificadores, a falar palavras que curam e não ferem, a agir com humildade e amor. É assim que o Espírito Santo molda nosso caráter e nos ajuda a refletir Cristo. O Senhor nos lembra que a verdadeira unidade não depende de personalidade, passado ou diferenças. Ela depende de Cristo. Quando os corações se alinham com Jesus, o ambiente se transforma. Famílias, amizades e comunidades começam a prosperar espiritualmente.
A fé cresce, a sabedoria se manifesta, e a presença de Deus se torna visível. Ele é capaz de restaurar relacionamentos, suavizar corações endurecidos e reconstruir o que estava quebrado. Nada é impossível para quem confia e se rende. Em cada desafio, lembre-se, a unidade traz força. A oração compartilhada produz frutos, mesmo quando parece pequena. Um simples ato de se reunir com outro crente em oração pode abrir portas que jamais imaginamos. Deus honra aqueles que buscam estar juntos em seu nome. Ele se alegra com cada passo em direção à reconciliação, à compreensão e à comunhão. A verdadeira vitória espiritual começa quando escolhemos o amor, a paz e a sabedoria em vez da divisão. Se você deseja começar a agir pela unidade hoje, escreva "Eu escolho a paz" nos comentários. O orgulho e a teimosia muitas vezes são barreiras que impedem a manifestação do poder de Deus em nossas vidas e lares. Quantas vezes queremos ter razão, insistimos em nossas opiniões ou nos isolamos por medo de sermos feridos? Mas o Senhor nos chama a agir diferente, a ouvir antes de responder, a pedir perdão quando estamos errados e a liberar perdão quando fomos feridos. É assim que cultivamos um coração que reflete Cristo e um ambiente onde a oração e a unidade prosperam. Quando permitimos que o Espírito Santo molde nossas atitudes, nossas palavras começam a curar em vez de ferir, nossas ações fortalecem em vez de separar. Cada gesto de humildade, cada palavra de reconciliação e cada atitude de amor constrói pontes espirituais que o inimigo gostaria de destruir. Deus honra aqueles que escolhem a unidade, mesmo quando é difícil, e Ele opera milagres onde há um coração disposto a ser pacificador. A Bíblia nos ensina que a graça de Deus é suficiente para nos transformar. Ele pode suavizar corações endurecidos, restaurar relacionamentos quebrados e fortalecer lares que enfrentam desafios. Ao escolhermos a sabedoria sobre a reação, a reconciliação sobre a divisão, permitimos que a presença de Jesus se manifeste de forma sobrenatural. Deus continua a trabalhar em meio às nossas falhas, quando buscamos a Ele com sinceridade e fé. Se você deseja deixar que Deus transforme suas relações, escreva "Jesus, eu confio em ti" nos comentários. A presença de Deus é liberada quando corações se unem em oração. Ele promete estar onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome. Isso significa que a unidade não é apenas um princípio espiritual, é também uma porta para milagres, cura e restauração. Quando familiares, amigos ou irmãos em Cristo oram juntos, não é apenas um encontro humano, é o céu intervindo nas nossas vidas. Cada oração sincera em concordância abre espaço para que o Espírito Santo mova-se com poder. Mesmo diante de dificuldades, quando nos mantemos firmes em oração e buscamos a reconciliação, a paz começa a florescer. Relações rompidas podem ser restauradas, corações amargurados podem ser curados e lares podem ser transformados. Deus é especialista em restaurar o que foi quebrado. Ele transforma dor em força, confusão em clareza e conflito em comunhão. Mas tudo começa com um passo: escolher a unidade em vez da divisão, o amor em vez do orgulho, a sabedoria em vez da reação. O Senhor deseja que sejamos instrumentos de reconciliação. Cada palavra, cada gesto de humildade e cada ato de perdão constrói um ambiente onde a fé floresce. A Bíblia nos lembra que 2 são melhores que 1, porque quando um cai, o outro levanta. Deus fortalece o seu povo através do corpo de Cristo. Ao buscar oração e comunhão, não estamos apenas nos protegendo do inimigo, mas também permitindo que a graça de Deus nos transforme e nos faça instrumentos de bênção. Se você quer experimentar a presença de Deus através da unidade, escreva "Eu quero ser instrumento de paz" nos comentários. Agora é o momento de declarar que a unidade será uma realidade em sua vida. Deus quer que você escolha o amor, a reconciliação e a oração como caminhos permanentes. Ele quer que sua casa, seus relacionamentos e sua comunidade reflitam a presença de Jesus. Quando você permite que o Espírito Santo molde suas atitudes, palavras e decisões, você se torna um canal de paz, sabedoria e restauração. Nada pode resistir ao poder de corações alinhados com Deus. Lembre-se, a restauração começa dentro de você. Liberte ressentimentos, perdoe ofensas, busque reconciliação e mantenha a humildade. Permita que cada atitude sua seja guiada pelo Espírito. Escolha palavras que construam, ações que unam e pensamentos que promovam harmonia. Deus honra cada esforço sincero em busca da unidade. Ele pode transformar lares, amizades e famílias, quando seus filhos escolhem permanecer juntos em oração, submissos à sua vontade. Finalmente, ore com fé, sabendo que o Senhor age onde há concordância. Peça que Ele traga à sua vida pessoas que caminhem com você em oração, que fortaleçam sua fé e compartilhem da mesma esperança. Entregue a Ele toda divisão, toda dificuldade e toda ferida.
Declare que a paz, o amor e a unidade prevalecerão. Confie que Deus é capaz de restaurar tudo o que foi quebrado, fortalecendo você, seus relacionamentos e sua família, para a glória do seu nome. Se você crê que Deus pode restaurar e unir, escreva glória a Deus por sua restauração nos comentários e declare que sua fé é inabalável.